Se você me segue no Instagram, você sabe que eu amo editar fotos. É uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que talvez até mais do que fotografar. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais ou menos o meu passo a passo de edição para que eu consiga chegar numa estética de filme. Eu sou apaixonado por fotografia de filme, atualmente eu tenho 4 câmeras de filme aqui em casa. E eu gosto muito da estética de filme, eu gosto de grão, eu gosto da maneira como o filme tem um dynamic range absurdo de bonito. Eu acho que a textura do filme, a cor do filme é infinitamente melhor do que o digital. Só que, por alguns motivos, fotografar em filme é quase que inviável hoje em dia se você for usar full time. Primeiro pelo custo, porque é extremamente alto, né? Você só tem, geralmente, num 35mm, você só tem 36 fotos em um rolo, então isso já é um problema. Segundo, porque para você revelar, né, essas fotos e você conseguir digitalizar é um processo um pouco chato. Eu particularmente gosto de escanear os próprios negativos, então eu mando para um laboratório, o laboratório vai e faz todo o químico lá, manda para mim e aí eu faço o escaneamento dentro de casa. É um processo que demora muito. Então, sim, sendo bem sincero, se você procura praticidade, é muito difícil você conseguir praticidade com filme. Só que eu amo a estética de filme. Tanto é que eu tenho hoje uma X100VI, uma Fujifilm Medium Format, eu tenho Lumix, e todas as fotos que eu tiro com qualquer uma dessas câmeras eu sempre tento chegar numa estética de filme. Então eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço isso dentro do Lightroom, passo a passo, como eu pego. E eu tenho mais de uma foto, tá? Eu selecionei algumas fotos em específico que são diferentes condições de luz, que foram tiradas com câmeras diferentes, para vocês conseguirem ter uma ideia de como eu realmente faço para chegar nisso. Então bora lá. Eu tô com o meu Lightroom aberto aqui, tá? Eu vou estar usando o meu pack filme de presets, e não, esse vídeo não é para promover o meu pack filme de presets, é só porque realmente ele é o meu pack que eu uso de presets para conseguir chegar nesses resultados de filme. Eu tenho essa foto aqui, essa foto eu tirei com a minha Medium Format, que é um tipo de câmera, é um pouco maior o sensor do que uma full frame. Eu vou começar editando com ela. Eu vou passar nos meus presets aqui e vou ver qual que eu acho que combine mais. Só que de cara eu já vejo que há um problema aqui nessa foto, que é, no caso, o subject, né, o objeto principal aqui sou eu. E eu vejo que, comparado com o fundo e com o restante da imagem, eu estou muito escuro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro corrigir esse problema antes mesmo de aplicar um preset. Não necessariamente isso é uma ordem. Se eu quiser fazer isso antes, eu posso fazer isso antes, mas eu também posso fazer depois. Eu prefiro fazer antes. Eu vou vir aqui, vou adicionar uma camada aqui no subject, no caso sou eu. Vou diminuir um pouco do contraste, né, para estar um pouco mais iluminado e as sombras não estarem tão intensas. E vou aumentar um pouquinho das sombras, assim, ó. Só para eu conseguir ficar mais equilibrado com o fundo da imagem. Porque eu sei que quanto mais equilibrado eu fico com o fundo da imagem, mais chance essa imagem tem de se assemelhar a filme. Vou subir só mais um pouquinho aqui as sombras. Eu acho que assim já tá bom. Aí agora eu vou criar mais uma camada. Vou vir aqui em selecionar pessoas, no caso eu vou me selecionar. Aí eu vou colocar todo o meu rosto e toda a minha pele aparente nessa foto, para eu também poder mexer. Cadê facial hair, body skin, lips, eyebrow. Pronto, a única coisa que eu não vou deixar aqui marcado são as roupas, porque eu quero que só pegue em mim. Vou criar uma máscara e aí eu vou remover um pouco mais do contraste, eu vou diminuir um pouco da claridade, assim. E aí você já consegue ver que a imagem encontrou um equilíbrio, vamos chamar assim, um equilíbrio. E se você já fotografou em filme, se você já teve essa oportunidade, você sabe que o dynamic range de filme é inigualável, é muito bonito. A mistura entre sombra e luz é muito bem equilibrada. Então eu tento chegar o mais perto disso possível quando eu estou tirando fotos com digital, né? Aí agora eu vou escolher um preset meu aqui, que eu acho que vai ficar parecido com o filme. Acho que esse aqui já ficou parecido do que eu tô pensando. Eu vou remover um pouco do granulado dele, ou diminuir o granulado, o tamanho do grão no caso, e vou aumentar aqui a aspereza do grão. Deixa eu só remover, tá me incomodando essa marca aqui, ó, de espinha que eu tava. Só remover ela, pronto. E agora eu vou mexer nas cores da minha imagem. Então vamos lá. Uma regra que eu faço em 90% das minhas fotos, acho que 90%, é isso aqui, ó. Eu vim aqui no Color Grading, eu vou diminuir todo o Balance, e aí eu venho e diminuo tanto os Midtones, que no caso são os tons médios, quanto os Highlights,
porque isso deixa com que toda a parte branca, toda a parte mais estourada, toda a parte que tem luz na imagem, ela fique com esse aspecto de não estou estourado, como filme. Porque se você for perceber, em fotos de filme, existe uma coisa muito bonita na questão dos highlights. É que eles não ficam estourados. É por isso que você vê o tom de pele numa imagem de filme, numa foto de um retrato de filme, você vê que a pele da pessoa fica com uma textura muito mais bonita. Porque o highlight não estoura e contém muito mais informação do que os highlights de uma digital. Então, geralmente, quando você vai tirar fotos, se vocês perceberem aqui, ó, tá vendo que aqui nessa parte do meu rosto tá meio estourado, tipo, tá muito forte a luz? Dificilmente isso acontece com o filme, porque a maneira como o filme consegue captar as informações da pele e manter aquela tonalidade fica muito, muito bom, né? E aí, se você quiser chegar mais perto disso com o digital, você precisa mexer nessa questão da intensidade dos seus highlights. Aí muita gente vai descer por aqui, né? Vai mexer aqui nos realces e nos brancos. Eu particularmente acho que não fica bom. Eu prefiro fazer aqui pelo color grading, mesmo que eu não mexa nas cores, tá? Então eu diminuí. E aí, se você quiser trazer um aspecto ainda mais de filme, né? Existem muitos filmes que você vai ter uma intensidade muito grande de fade. No caso dessa foto, eu acho que não precisa. Mas se eu subir aqui, ó, vocês vão ver como o fade fica bem parecido com o fade de filme. Não fica com essa textura falsa que é digital, sabe? Daí eu vou vir aqui, vou aumentar um pouco da vibração, que eu acho que precisa de um pouco mais da vibração. E vou vir aqui na parte de calibração para mexer na matiz do verde. Reparem como vai mudar a cor da minha pele, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Reparem como vai mudar a cor da minha pele para ela ficar mais rosada. Eu acho que eu exagerei muito. Deixa eu puxar aqui. Acho que assim já tá bom. Tá ótimo. E aí, eu vou aumentar agora um pouco da saturação do amarelo, porque eu quero que a grama fique um pouco mais viva. Sim, tá bom. Vou mexer um pouco aqui na matiz do verde. Na verdade, eu acho que eu até mexi muito na saturação. Vou deixar a saturação em menos 8. Menos 10 tá bom. Vou voltar um pouco a matiz, vou colocar para mais 10. E aí agora eu vou aumentar um pouco diminuir um pouco a luminância dos vermelhos, porque eu acho que a minha boca tá muito estourada ali. Então eu quero deixar ela um pouco mais equilibrada. Eu vou subir agora os tons azulados da minha foto, que no caso é a minha calça, um pouco do mar. E agora eu acho que eu vou diminuir só um pouco da exposição. Na verdade, não é nem da exposição em si. Eu vou criar uma máscara aqui e vou diminuir a exposição do background. Essa parte de trás da imagem onde eu não apareço, eu vou diminuir um pouco a exposição, mais ou menos assim, menos 22 tá bom. E aí agora, gente, entra aquela parte que eu falei do fade, ó. Eu achei que não precisava nessa foto, mas eu acho que eu vou colocar um pouco de fade. Sim? E por fim, a última coisa que eu vou fazer nessa foto é algo muito específico que vai trazer essa estética de filme para as pessoas também, que não é o grão. É o quê? É o dehaze, o desembaçar. Por quê? Câmeras digitais, no geral, principalmente câmeras com lentes muito boas, Sigma, lentes da Canon, da Sony, as Prime Lenses, né? No caso, essa aqui foi usada uma Prime Lens. Elas possuem um contraste e uma nitidez que filme não tem. Não tem. Então eu preciso matar pelo menos o contraste. A nitidez é um pouco mais difícil, mas o contraste pelo menos eu preciso. Só que não é diminuir o contraste que você vai diminuindo o contraste da lente. Lentes mais antigas, elas tinham aquele embaçado, aquela textura embaçada. E essa ferramenta do Lightroom ajuda muito a você tentar reproduzir. Então, 90% das minhas fotos eu sempre diminuo aqui o desembaçar. No caso dessa, eu acho que posso colocar em menos 5... acho que menos 5 ficou... menos 5, acho que assim tá bom. Ah, Júnior, mas estourou um pouco. Se estourar um pouco, aí você diminui um pouco da exposição. Mas basicamente, o que o desembaçar faz é, ele tira um pouco desse contraste exagerado que a maioria das lentes de câmeras digitais trazem. E isso dá uma textura mais bonita na foto. Então vou mostrar pra vocês. Acho que eu até posso mexer mais um pouco. Acho que menos 10 tá bom. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, o antes e o depois dessa imagem. Olha como que ela já fica mais com aquela estética de filme. E caso você não saiba, você consegue colocar borda branca aqui no Lightroom, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou vir aqui na parte de transformação, vou remover um pouco da escala.
E aí, na hora que você exportar a sua foto, sabe aquelas molduras brancas que você vê no Instagram? Na hora que você exportar a foto, ela vai sair, essa parte que tá parecendo que tá com fundo assim, ela vai sair branca. Acho que até tem como modificar aqui no Lightroom, só não lembro como que faz. Deixa eu ver se é no White. Não é assim. Tem um jeito de modificar aqui no Lightroom, eu não lembro muito bem como que é, mas o fundo você tem como deixar com que ele fique com aquela borda branca, sabe? É só você diminuir aqui na escala da sua foto. Como eu fotografei em Media Format, esse formato aqui é o formato correto para Instagram. Vamos agora para outra foto, vou mostrar mais uma vez aqui ó, o antes e depois para vocês. Vamos agora para uma outra foto com uma pegada diferente. Essa foto aqui, eu tirei ela em Capri, na Itália, no passado. E é uma foto que, por si só, já tá muito bonita. Mas para eu conseguir chegar naquela estética de filme, tá? Eu vou... Deixa eu ver qual preset que eu vou usar aqui nessa. Esse aqui, com certeza, o Fuji 400 é o meu favorito. Eu acho que é o preset que eu mais uso na maioria das minhas fotos. Vou usar ele nessa aqui. Vamos lá, vou começar mexendo um pouco na temperatura, porque eu acho que era verão europeu, então quanto mais quente, mais bonito. Vou aumentar um pouquinho da exposição, que eu gosto de uma foto mais estourada assim, sabe? Opa, acho que assim tá bom. Vou aumentar um pouco da vibração. E agora aqui eu vou aumentar um pouco a cor da água. Acho que assim tá bom. Agora a gente vai para aquela parte do Color Grading. Como nesse preset eu precisei mexer no Color Grading, já deixando ele de uma maneira muito específica, principalmente na parte de balanço, eu vou só regular aqui nessa parte de midtones e de highlights, como eu gostaria que a textura dos realces ficassem. Então se eu abaixar, vai ficar mais contrastado, se eu subir, vai ficar com esse tom mais fade. Vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que tá bom. Vou diminuir um pouco dos highlights, acho que assim já tá bom. E aí, ó, eu acho que as sombras já estão boas, eu acho que elas não precisam mais de cor, mas se eu quisesse deixar ainda com aquela aparência mais filme, eu poderia deixar elas um pouco mais, até que ficou legal, um pouco mais verdeado assim, ou talvez um pouco mais azulado. Pô, tá vendo? Eu não posso editar uma foto sem já ter certeza que eu quero aquilo, porque senão eu consigo mudar muito fácil o que eu quero. Tipo, agora eu tô gostando mais assim, porque se eu puxar um pouquinho dos realces para o avermelhado, vai dar um aspecto de Fuji Superia, que é um outro tipo de filme. E já gostei muito assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o antes e depois. Inclusive, posso até aumentar um pouco mais o fade. Ó. Pô, ficou muito bonito assim. Ficou muito bonito assim. Gostei muito. Talvez eu ainda mexa um pouquinho mais aqui. Deixa eu diminuir só um pouco a cor das sombras, que ali em cima tá um pouco exagerado. Assim, tá bom? E aí, se eu quiser, eu posso mexer um pouco, deixar um pouquinho mais quente, só para ficar mais verão europeu. Perfeito. Pessoal, basicamente esse é meu processo. Não tem muito mistério, não tem muita técnica secreta. É mais uma questão de prática, para você conseguir realmente praticar. E esse tipo de edição vale para qualquer câmera que eu uso, seja até mesmo pelo celular, tá? É o mesmo processo de edição, não tem muita coisa diferente que eu faço. Eu aplico o meu preset, faço os ajustes que eu preciso e pronto. Consigo o resultado que eu quero. Se você gostou desse vídeo ou se você gostou desses meus presets, eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram adquirir. Se não tiver na legenda do vídeo, provavelmente vai estar nos comentários. Mas eu vou deixar o link aqui. Eu usei o Pack Film 2, no caso, ele está dentro do meu combo de presets. E se você gostou desse vídeo, se você gostou das edições que eu fiz aqui, comenta aqui embaixo. E se você quiser também deixar um feedback, poxa, Júnior, eu gostaria muito que você ensinasse a fazer isso, ou que você mostrasse um pouco disso, eu vou ter o maior prazer de ler, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.